Aseméjanos a ti y enséñanos a caminar, tal como lo hiciste tú. Aseméjanos a ti, fuerte, digna, sencilla y bondadosa. Ao entrar no santuário de Schoenstatt, contemplamos uma linda imagem de Maria. Com seu olhar terno e maternal, ela acolhe cada peregrino e parece estar oferecendo o filho que traz nos braços. Você já se perguntou qual a origem desta imagem tão linda? No dia 18 de outubro de 1914, quando o padre Kentenich se reuniu com os jovens na capelinha, não havia nenhuma imagem de Nossa Senhora. Sobre um pequeno altar improvisado para o momento, estava apenas uma imagem do arcanjo São Miguel. Naquele dia, o padre Kentenich e os jovens selaram uma aliança de amor com a Mãe de Deus, e a partir daquela data, começaram a procurar uma estátua de Maria. Um deles até chegou a escrever para uma artista, pedindo a pintura de uma imagem da Imaculada. Mas devido à situação de pobreza no tempo de guerra, a carta nem sequer chegou a ser enviada. Mas como esta imagem chegou ao santuário? A pessoa que melhor nos pode contar essa história é o próprio padre Kentenich. Em 8 de janeiro de 1963, ele falou sobre essa história a um grupo de casais em Milwaukee. Assim ele se expressou. Como chegamos à imagem? Ela não foi escolhida de antemão, segundo determinadas reflexões, mas aconteceu assim. Estava no plano, reconhecido através da lei da porta aberta. Os senhores hoje quase não podem compreender em que situação nos encontrávamos. Eu precisava esconder e ocultar ao máximo o que pretendia com nossa juventude. O mesmo acontecia com o desejo de um grande quadro de Maria, depois de o santuário nos ter sido cedido, ou nós o termos suplicado, como lugar de graças e de educação. A grande preocupação era, sem dúvida, onde conseguir uma imagem. Agora entra em jogo um ex-jesuíta, que se chamava Hughley. Ele sentava sempre ao meu lado à mesa. E como acontece nas conversas, falamos de quadros de Nossa Senhora e ele disse que poderia ajudar-nos, que tinha visto no antiquário em Freiburg uma imagem de Maria muito bonita. Eu disse-lhe que a mandasse vir e eu lhe pagaria. Se bem recordo, custava cerca de 24 marcos e alguns centavos. Evidentemente, ele não quis aceitar nada. No entanto, quando chegou o quadro, pôde-se dizer que estávamos desvalidos, pois o quadro não agradou a ninguém. Mas como não tínhamos outra, a aceitamos. No dia 2 de abril de 1915, uma sexta-feira santa, 2 irmãos palotinos foram com um carrinho de mão à estação ferroviária de Fallendar para buscar a imagem que o Sr. Hughley havia comprado. Era uma imagem pintada a óleo por um italiano de nome Crosio, residente na Suíça. Conta-se que ele inspirou-se no rosto de sua própria filha para pintar a imagem de Maria. O seu título original era Refugium Peccatorum, Refúgio dos Pecadores. Mas quando a imagem chegou a Schoenstatt, os jovens não gostaram muito dela, pois gostariam de ter uma estátua da Imaculada ou uma imagem num estilo mais germânico. Porém, o padre Kentenich mostrou-lhe a beleza da unidade profunda entre Cristo e Maria, que aos poucos foi conquistando o coração dos jovens. Assim, conforme os relatos da época, deduz-se que a imagem de Nossa Senhora
foi colocada no santuário no dia 11 de abril de 1915, primeiro domingo depois da Páscoa e aniversário da fundação da Congregação Mariana. O padre Quentenich assim escreveu numa carta de 30 de abril de 1915, endereçada ao congregado José Fischer, que era soldado na guerra. Nossa capelinha também adquire um aspecto cada vez mais digno. Justamente antes do início do mês de maio, ganhamos do Sr. Hughley um bonito quadro, a mãe com o filho. Queremos implorar aqui na capelinha uma bênção toda especial de Maria sobre todos os congregados. Mas e seu nome, como surgiu? A mãe de Schoenstatt não tinha, desde o início, o nome de mãe, rainha e vencedora 3 vezes admirável de Schoenstatt. Seu título foi sendo completado aos poucos, com o decorrer dos anos. No início, os jovens a chamavam de Mater Terra Admirabilis, Mãe 3 vezes Admirável, título com o qual a Mãe de Deus era venerada em Ingolstadt, onde havia um santuário mariano que teve grande importância para a conservação da fé católica na época em que iniciou a Reforma Protestante. O título de rainha foi acrescentado no ano de 1939, quando Schoenstatt completou 25 anos de fundação, e a mãe foi coroada no santuário original. E por último, o título vencedora foi dado à mãe 3 vezes admirável de Schoenstatt após o tempo do exílio do fundador, como sinal do reconhecimento de que a Mãe de Deus foi e é sempre vitoriosa em todas as batalhas pelo reino de Deus. Ela é vitoriosa também em nosso coração, por isso a invocamos com confiança. Mãe, Rainha e Vencedora 3 vezes admirável de Schoenstatt, rogai por nós. Torna-nos semelhantes à tua imagem, como tu passemos pela vida, fortes e dignas, simples e bondosas, espalhando amor, paz e alegria. Fortes e dignas,